noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 25 de junho de 2026, estamos na quinta-feira, por volta das 11h55 da noite. Rapidamente pelo calendário econômico, mais cedo tivemos lá nos Estados Unidos o resultado do PIB referente ao primeiro trimestre, resultado acima da previsão de 1,6%. E de relevante também tivemos os pedidos iniciais pelo seguro-desemprego, o resultado ele veio abaixo aí da previsão, que era de 225 mil novos solicitantes pelo benefício. Não foi o suficiente, pessoal, para trazer aí grandes movimentações aqui nas três principais bolsas. A gente ainda tem um cenário no Oriente Médio a par de uma decisão definitiva. Então, S&P ficou basicamente no 0 a 0, Dow Jones alta de 0,14 e Nasdaq recuando 0,46. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário mais uma queda de 2,10%. Neste momento para nós, preço a mercado 58.477 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada, até a próxima análise, se for necessário amanhã, na sexta-feira, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí uma possibilidade de uma reação por parte dos compradores, ou até mesmo um voo de galinha. Fazíamos referência à manutenção da região dos 60.650. Então, poderia haver aqui uma reação em cadeia, em blocos, né, justamente porque os compradores vinham segurando este nível ao longo das horas e a gente poderia buscar a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Naquela ocasião, pessoal, a média se encontrava na proximidade dos 62.200, né? Conforme foram passando as horas, né? Foi se autocorrigindo por se tratar de ser uma média flutuante, tá? É importante, né, que você acompanhe as atualizações da média. Acabou ficando aí bem próximo, né? Ou seja, não houve a confirmação de rompimento, né? Ou seja, para que pudéssemos ensaiar aí uma recuperada do preço, a busca por níveis superiores, nós teríamos que ter acionado o gatilho, a condição imposta, né? Seriam dois candlesticks fechando acima dessa média, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força. Como não houve, pessoal, essa confirmação, automaticamente recusa de preço. Então voltamos aqui para a região na qual tínhamos aí inclusive frisado a questão da fragilidade deste nível, deste suporte aqui do 59 em vista, né, pessoal, de um passado recente, as múltiplas retrações onde houveram a este nível de preço, porém sem uma reação mais enérgica, mais incisiva. Então, a gente inclusive fez a comparação ao colete à prova de balas. Conforme você vai atirando nesse colete, vai chegar uma hora que vai furar e vai acabar ferindo a pessoa, né, portando esse colete. Aqui é a mesma coisa, essa comparação. O mercado veio buscar novamente a região de suporte, inclusive, né, veio a ultrapassar a região aí do 59, chegou na mínima aí do 58, né, confirmando a questão da fragilidade a este nível de preço, pessoal. Então, reforça a importância de você entender todo o contexto, né, para você não ser pego desprevenido. Em relação ao fechamento, nós mantivemos o fechamento acima da região. Então, teoricamente, nós não temos até este presente momento a confirmação de rompimento, né, pessoal? A gente precisaria de dois candlesticks fechando abaixo aqui, ambos com volume vendedor, pelo menos um com característica de força. A gente tem aí, parece que o primeiro nessa tentativa, né? A gente está aí abaixo da marcação, já aparenta característica de força, aí teríamos que ver, né, o secundário que vem aí
a ser aberto à 1 da manhã, para de fato confirmar esse rompimento e aí posteriormente, né, transformar este antigo suporte, ou pelo menos em sua atualidade, em uma nova resistência, tá, pessoal? Então estamos aí com os vendedores tentando essa confirmação, né? A fragilidade, né, ao que parece, ela foi confirmada. Ficamos aí ao longo do dia com os compradores tentando a manutenção do preço acima, né, a todo custo, porém a estrutura de preço, né, pessoal, é descendente, com topos e fundos. No diário a gente tem aí somente os vendedores sobressaindo. Então, volume induz tendência, a estrutura de preço descendente, né? A gente não tem muito o que fazer. Infelizmente, o cenário bastante crítico. Obviamente, a gente vai entrando em um range de trabalho bastante ardiloso, tá, pessoal? A gente percebe, inclusive, pelo lado dos compradores, muita acumulação de lotes a estes níveis de preço. Importante salientar que é uma região de trabalho na qual tivemos lá em meados aí, pessoal, de 2024. É isso mesmo, o ano de 2024 tivemos aí, pessoal, alguns encontros de máximas, mínimas, abertura e fechamento de preço. Então, natural que tenhamos institucionais posicionados em toda essa região de trabalho. O que nos resta é ter bastante consciência disso, né? E justamente não atropelar o processo. Então tem que tomar cuidado, porque no livro de ofertas da Binance a gente tem a acumulação de lotes pelos compradores, evidentemente aqui dentro dessa região de trabalho. Obviamente já considerando aqui, né, pessoal, o rompimento desse suporte na proximidade do 59. Então é muito importante a gente observar esses indicativos que podem fazer aí grande diferença, tá? Então, pessoal, o que a gente já percebe, né, para agora em diante? Acho que o primeiro ponto aqui, deixa eu remover essa antiga existência, dar uma olhadinha rapidamente no mensal, como é que tá. Aí, pessoal, praticamente um maruboso sendo formado no mensal. Candlestick com padrão de força. A gente tem mais 4 dias, quase 5 dias aí até o fechamento. Um mercado bastante pesado, os vendedores batendo bastante. Voltando, pessoal, em relação aos lotes que brevemente vocês verão no livro de ofertas, não adianta a gente simplesmente, né, ter retrações ao longo do caminho. Se não houver, pessoal, principalmente no diário, melhor ainda no semanal, a gente precisa de um candlestick, um padrão de força compradora e um volume comprador expressivo fechando no diário, para que esses caras possam induzir a retomada do preço, o início de uma recuperação, a mudança de engrenagem descendente para ascendente, tá? Enquanto não houver, como por exemplo aqui, pessoal, um exemplo claro, ó, dia 6 de fevereiro, olha esse candlestick com padrão de força, né? Veio a movimentação, buscou abertura e fechamento desses 2 dias e o mercado simplesmente jogou o preço lá para a região próxima dos 83 mil. Então, teoricamente, precisa algo parecido com esse candlestick para a gente reverter simplesmente essa estrutura vigente. Não adianta simplesmente nós termos pullbacks, retrações, voo de galinha, depois cai mais, voo de galinha, depois cai mais. Então, ficaria nessa mesma mesmice, né? Mesmo com esse indicativo importante no book de ofertas, tá? Então, acho que o primeiro ponto aí, pessoal, a gente aguardar o fechamento deste candlestick para de fato verificarmos se o primeiro estará abaixo na marcação. O da 1 da manhã, a mesma coisa. Lembrando que
a gente já percebe aqui, pessoal, região dos 58 mil pelo lado dos compradores, quase 25 milhões de dólares posicionados aí pelos compradores. Ou seja, pode ser que o mercado venha no 58, pessoal, e aí volte aqui para os 59, os compradores vão tentar bater cabeça na iminência de não confirmar o rompimento, tentando empurrar o preço, obviamente, acima deste nível. Então, por isso que é importante acompanhar, aguardar o fechamento, justamente para identificar essa questão. Pode ser que simplesmente tenha a retração próxima do 58, bata a cabeça no 59 e aí venha fazer um fundo mais abaixo, talvez buscando aqui região dos 57,5 ou até mesmo dos 57. Então repare que a gente tem bastante acumulação de lotes já abaixo aí, pessoal, dos 58 mil. Então, obviamente são pontos que podem haver retrações ou pullbacks. Os famosos voos, né, de galinha, evidentemente não vai adiantar muita coisa. Como reforço, a gente precisa no diário ou no semanal, né, a apresentação de um candlestick com padrão de força, com volume expressivo, para que esses caras possam induzir outros compradores a recuperarem aí o preço do Bitcoin, forçando o preço a andar em blocos, buscando níveis superiores, tá, pessoal? Mas é um bom indicativo a gente ter acumulação de lotes, sim, mas a gente precisa dessa evidência, a mais importante. Então, observe, 56 mil, a gente tem 15 milhões de dólares posicionados, 55,5, pessoal, 21 milhões de dólares posicionados, 55, quase 40 milhões de dólares, 54, 14, ou seja, pessoal, como eu falei, estamos entrando em um range de trabalho bastante ardiloso, muita acumulação de lotes nessa região inteira aqui. E pode ser que no meio do caminho a gente tenha uma reviravolta, um cavalo de pau e mude totalmente o cenário, tá? Enquanto isso não aparece, a estrutura se mantém. Então busca um fundo mais abaixo, pullback, busca um nível mais abaixo, pullback e assim, consequentemente, nos próximos dias, tá? Então tem que tomar cuidado. Dificilmente o preço vai varar direto lá para os 50 mil para quem está esperando. Não é assim que funciona. Evidentemente, não havendo, né, essas evidências que a gente espera, né, o caminho natural seria, de fato, a proximidade ali dos 49 mil, 50 mil, que é o nosso próximo suporte aí mais importante, tá bom? Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Eu queria muito enfatizar esse novo range de trabalho, obviamente considerando, né, pessoal, confirmação de rompimento, a gente tem aí que aguardar o fechamento deste, analisar o próximo. Evidentemente, os compradores podem, né, aprontar aí uma surpresa para nós, então tem que ter paciência, precisa fazer esse acompanhamento perto. E basicamente é isso, tá? Acho que no gráfico estamos ok. Livro também, pessoal, pelo lado dos compradores, vocês podem observar um livro bem cheio. Agora, de fato, o que é verídico e o que é blefe, intimidação, são outros 500, tá, pessoal? E somente acompanhando on time aí, evidentemente, o mercado rolando. Pelo lado dos vendedores, livro pulverizado aqui, pessoal. 0,00 acumulação. Entrar um institucional grande comprando tudo isso aqui, move preço muito fácil, pessoal. O livro dos vendedores bem vazio. Mais um motivo aí para tomar um pouquinho de cuidado, ter bastante cautela, porque estamos entrando, né, em uma nova área de trabalho, evidentemente, né, concretizando esse rompimento. E tudo pode mudar, né, de um dia para o outro. Obviamente, estaremos aqui acompanhando, colhendo tudo, trazendo para vocês em primeira mão. Beleza, pessoal? Não vou alongar muito, já estamos aí, né, no dia 26, meia-noite 9, noite 10, aliás. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.